Senta, porque hoje o bafo não chegou de camarote de reality, não veio de influencer aprontando nas redes sociais com o story deletado às 3 da manhã. Hoje o bafo tem carimbo, tem cargo, tem gravata e tem o símbolo da República no papel timbrado. É de gente que o Brasil inteiro contratou, com o próprio salário, para zelar pelo dinheiro de todo mundo. E quando essa gente resolve aprontar, gente, o tamanho do estrago não é pessoal, não é de nicho, não é só fofoca de fim de semana. É sistêmico, é institucional. É o tipo de escândalo que te faz olhar para o extrato bancário com outros olhos e perguntar em voz alta se alguém de verdade estava de olho no galinheiro. Então, para tudo que você está fazendo, pega a água, senta direito, porque essa novela tem camadas que a maioria das coberturas não chegou perto de explorar de verdade. E eu prometo que cada segundo aqui dentro vai valer muito. Daniel Vorcaro criou um grupo de WhatsApp com os 2 chefes do departamento que fiscalizavam o banco dele enquanto estava sendo investigado pela Polícia Federal. E o que vai te deixar de queixo caído não é só o atrevimento. É o que estava escrito naquelas mensagens e onde elas foram encontradas. No celular do próprio Vorcaro, gente. Guardadas ali, como se fossem ata de reunião corporativa absolutamente normal. E se você já está passando mal com esse resuminho inicial que eu acabei de te servir, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem a seguir é de cair o queixo de verdade, e eu ainda nem rocei a superfície da parte mais absurda de tudo isso. Deixa eu te situar antes de continuar, porque essa história tem contexto e o contexto importa demais para você sentir o peso real do que aconteceu. O Banco Master cresceu de forma acelerada nos últimos anos dentro de um mercado que olhava com uma mistura de admiração e desconfiança para aquele crescimento todo. Quando um banco cresce rápido demais e oferece rentabilidade muito acima do padrão de mercado, amiga, normalmente tem 2 caminhos possíveis. Ou o modelo é genuinamente brilhante, ou tem alguma coisa muito errada acontecendo bem abaixo da linha d'água, onde ninguém consegue ver direito. O Banco Master foi captando recursos ao longo de todo esse período de expansão, e muitos dos investidores que colocaram dinheiro ali eram pessoas físicas, gente comum, que aplicava a poupança da vida inteira sem ter a menor ideia do que rolava nos bastidores da instituição. Nos bastidores rolava muita coisa. A Polícia Federal abriu investigação, os problemas foram aparecendo um por um, e foi exatamente nesse momento em que o cerco começava a fechar com mais força que Vorcaro decidiu acionar a rede de contatos que tinha construído dentro do Banco Central ao longo de anos. E se você quer entender como um homem com esse nível de atrevimento chegou tão longe dentro de uma das instituições mais fechadas e respeitadas do país antes de ser preso, se inscreve aqui nesse espaço, porque essa história tem camadas que a maioria das pessoas ainda não viu de verdade, e aqui a gente vai destrinchar cada uma delas sem pressa. Os outros 2 nomes do grupo têm cargo, têm muito salário público nas costas e têm muita explicação a dar. Bellini Santana era o chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central. Paulo Sérgio Neves de Souza era o chefe adjunto do mesmo departamento. Presta atenção nesse detalhe, gente, porque ele é literalmente o coração podre de todo esse escândalo. O departamento que deveria estar olhando para o Banco Master de fora, com distância técnica, com rigor regulatório, com independência de julgamento, avaliando o risco, identificando irregularidades e reportando tudo às autoridades competentes, tinha seu chefe máximo e seu chefe adjunto trocando mensagem em grupo privado de WhatsApp com o dono do banco que estava sob investigação ativa. E não eram mensagens de cortesia, não eram gentilezas profissionais de fim de ano, não eram boas festas com figurinha animada. Eram análises de documentos internos, revisões de texto, discussões táticas sobre como conduzir o caso por dentro da instituição. Santana chegou a escrever que havia criado o grupo, e eu cito aqui com todo o cuidado que a frase merece, no intuito de facilitar nossa interlocução. Que delicadeza de linguagem, né, gente? Facilitar a interlocução. Com o banqueiro cujo banco estava sendo investigado pelo próprio departamento que ele chefiava. Um luxo de cinismo, um luxo mesmo, cafoníssimo de uma forma que só a realidade consegue produzir porque roteirista nenhum teria coragem de escrever isso numa ficção. E tem mais, porque sempre tem mais nessa história e esse mais é ainda pior do que o que veio antes. A reportagem que expôs as mensagens, assinada por César Feitosa, Natália Portinari e Fábio Serapião, mostra que Santana e Neves de Souza faziam um jogo duplo dentro do Banco Central de um jeito que impressiona pelo atrevimento puro.
Por um lado, dentro do grupo, eles alimentavam Vorkaro com informações sobre o andamento da investigação interna, orientações táticas, documentos, caminhos possíveis para tentar segurar a liquidação do banco ou ao menos atrasar o processo. Por outro lado, dentro da instituição, continuavam dando andamento às apurações que serviam de base para a investigação da Polícia Federal. Os dois participavam ativamente do processo interno que levou à denúncia formal, ao mesmo tempo em que repassavam informações e orientações para o próprio investigado. Segura o coração porque essa parte dói de verdade, porque a gente está falando de duas pessoas que recebiam salário público, que tinham cargo de chefia numa das instituições mais importantes do Brasil e que juraram zelar pela integridade do sistema financeiro do país inteiro. E quem quiser continuar acompanhando cada detalhe dessa novela sem perder nenhum capítulo, se inscreve aqui nesse espaço agora mesmo, porque ainda tem muito mais por vir e eu não vou parar de contar. O Grupo Master foi criado em 2 de outubro de 2024, 47 dias antes da liquidação do Banco Master. 47 dias. Isso significa que enquanto o relógio corria, enquanto a situação do banco deteriorava visivelmente e a liquidação se aproximava como trem sem freio em descida, os três estavam ali no grupo, trocando mensagens, alinhando o discurso, discutindo pressões internas. Os dois servidores relataram ao próprio Vorkaro que havia muita pressão dentro do Banco Central para que o caso fosse resolvido com rapidez, e chegaram a sugerir contatos que ele poderia acionar para tentar aliviar a situação por fora dos canais oficiais. Deram caminhos, deram nomes, deram orientações táticas de dentro do órgão regulador para o regulado. E tudo isso ficou registrado, arquivado, guardado no celular do banqueiro, como se fosse uma ata de reunião executiva absolutamente rotineira. Um bafão, gente. Um bafão de proporção institucional que aparece raramente tão escancarado assim, tão documentado, tão desprovido de qualquer descrição mínima. Deixa a inscrição aqui agora, gente, porque esse tipo de história precisa de atenção que vai além do noticiário de um dia. E aqui a gente não deixa passar nenhum capítulo dessa novela enquanto ela durar. E essa história de Vorkaro com o Banco Central já tinha um capítulo anterior que por si só já era escândalo suficiente para encher uma semana inteira de cobertura. Antes dessa revelação do grupo de WhatsApp vir à tona, já era conhecido que Bellini Santana tinha imóveis bancados por Daniel Vorkaro. No plural, gente. Imóveis. Mais de um. Isso tinha chegado à tona numa decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o afastamento dos dois servidores com monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares aplicadas antes mesmo das mensagens aparecerem. Então, quando o conteúdo do grupo vem a público, ele não chega do nada, não cai de paraquedas num céu que estava limpo até então. Ele chega em cima de uma estrutura de favorecimento que já existia, que já tinha sido parcialmente exposta e que agora mostra uma profundidade muito maior do que qualquer pessoa tinha imaginado até aquele momento. A pergunta que fica suspensa no ar e que ninguém dentro do próprio Banco Central conseguiu responder de forma satisfatória até hoje é direta e desconfortável. Por quanto tempo isso aconteceu antes de alguém dentro da instituição perceber ou decidir que era hora de agir de verdade? Porque o Departamento de Supervisão Bancária não é o Departamento do Café e do Bom Dia. É o coração da regulação financeira do país inteiro, gente. Vale dizer também que Vorkaro tinha se estabelecido dentro do sistema durante a gestão de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Foi nesse período que ele obteve as habilitações e os trânsitos que permitiram ao banco crescer do jeito que cresceu. Depois, quando Gabriel Galípolo assumiu a presidência do órgão, a situação escalou e o Banco Master foi liquidado. Galípolo afastou Santana e Neves de Souza em janeiro deste ano, e os dois são suspeitos de terem recebido vantagens financeiras para auxiliar o banqueiro ao longo de todo esse período que abrange mais de uma gestão. Vantagens financeiras, gente. Esse é o eufemismo técnico e limpo que a linguagem jurídica usa. A realidade concreta é que dois homens que recebiam salário público para proteger a integridade do sistema financeiro brasileiro estavam, segundo a investigação em curso, sendo beneficiados financeiramente pelo dono de um banco que esse mesmo sistema deveria estar regulando com independência, com rigor e com total ausência de conflito de interesse. Um absurdo que atravessa gestões, atravessa anos e atravessa a confiança de todo mundo que tem qualquer coisa aplicada em qualquer banco desse país.
E olha que eu ainda nem cheguei na parte que muda completamente a sua leitura de tudo que veio antes, então se inscreve agora mesmo aqui nesse espaço, porque o que falta contar é o detalhe que vira essa história toda de cabeça para baixo de um jeito que ninguém esperava, e você não vai querer perder isso de jeito nenhum. Agora, enquanto você assimila o que eu contei até aqui, tem um contexto que a maioria das coberturas passa rápido demais e que muda muito a dimensão humana de tudo isso. O Banco Master não era uma instituição pequena, regional, invisível no radar. Ele cresceu de forma consistente e agressiva, captou recursos de um número expressivo de investidores, muitos deles pessoas físicas sem nenhuma sofisticação financeira, gente que via a rentabilidade acima da média como uma oportunidade boa demais para deixar passar e que colocou ali a poupança construída ao longo de anos de trabalho. Isso significa que quando a liquidação veio, o impacto não ficou restrito a Vorkaro, aos executivos e aos grandes investidores institucionais. Chegou até as pessoas comuns que tinham dinheiro aplicado ali e que acordaram um dia com a notícia de que a instituição onde confiavam estava sendo liquidada por decisão regulatória. E a pergunta que essas pessoas têm todo o direito de fazer, a pergunta que é ao mesmo tempo simples e devastadora, é exatamente a que ninguém dentro do sistema quer responder com clareza. Se os responsáveis pela fiscalização desse banco estavam num grupo privado com o dono dele, discutindo estratégias, orientando táticas e recebendo vantagens, o que exatamente eles deixaram de perceber, ou de reportar, ou de agir, durante todo o tempo em que esse banco crescia do jeito que cresceu e captava o dinheiro de tanta gente? Que bafo, gente! Que bafão de proporção que dói de um jeito diferente quando você pensa nas pessoas reais do outro lado dessa história. Quem quiser acompanhar de pertinho cada desdobramento dessa novela aqui nesse espaço, se inscreve agora mesmo, porque esse caso ainda tem muitos capítulos pela frente e aqui a gente cobre cada um deles sem deixar nada passar. E tem um detalhe que saiu nas apurações e que me deixou de boca aberta, porque ele mostra o nível de confiança que Vorkaro tinha na rede que construiu ao longo do tempo. A criação do grupo 47 dias antes da liquidação indica que, quando a situação ficou crítica de verdade, ele já tinha a estrutura pronta para acionar. Já conhecia as pessoas pelo nome, já tinha o canal aberto, já sabia como funcionava o fluxo de informação dentro do departamento. Esse nível de integração entre regulador e regulado não se constrói em semanas de emergência, gente. Ele se constrói em meses, talvez em anos, de almoços, de contatos cultivados, de favores que vão se acumulando e criando uma rede de reciprocidade que você aciona quando a crise chega de verdade. E a ironia cruel de tudo isso, a ironia que tem um sabor quase teatral quando você olha de trás para frente, é que no final a rede não foi suficiente para nada. O celular estava com a Polícia Federal, as mensagens estavam no celular. E tudo que Vorkaro tinha construído com tanto cuidado ao longo de tanto tempo virou prova contra ele numa investigação criminal. Que criatura, gente. Que criatura mesmo. E aí chegamos ao verdadeiro bafo, gente, porque tudo que eu contei até agora é o palco, é a estrutura, é o contexto que dá peso ao que vem agora. E o bafo é o seguinte, gente, Santana e Neves de Souza não só receberam informações e orientaram Vorkaro durante todo aquele período crítico. Eles aprovaram o encaminhamento da denúncia formal do próprio caso do Banco Master para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal, na semana em que Daniel Vorkaro foi preso. Os dois servidores que estavam no grupo de WhatsApp com ele, que trocavam documentos e discutiam estratégias com ele, que segundo a investigação receberam vantagens financeiras dele, foram os mesmos que deram o aval institucional para que a denúncia formal que levou à prisão dele fosse assinada e encaminhada pelas vias oficiais. Eles estavam dos dois lados da mesa ao mesmo tempo, gente, orientando o banqueiro enquanto assinavam os papéis que o mandavam para a cadeia. Daniel Vorkaro foi entregue, em termos práticos, pelas mesmas pessoas que ele estava pagando para protegê-lo. Um lacre involuntário e absolutamente devastador que nenhum roteirista teria coragem de colocar numa ficção sem parecer exagerado demais. E se você acha que Vorkaro, Santana e Neves de Souza têm muita explicação a dar sobre tudo isso que veio à tona, se inscreve aqui agora mesmo, porque essa história não acabou e aqui a gente não vai parar de contar cada capítulo dessa novela enquanto ela durar. O que acontece depois que as mensagens vieram a público é o que você esperaria de um escândalo desse tamanho,
mas com um tempero extra de constrangimento institucional que é difícil de ignorar sem sentir um certo desconforto profundo. O Banco Central, uma das instituições mais respeitadas e mais blindadas do sistema financeiro brasileiro, se viu no centro de um escândalo que compromete seus próprios quadros de chefia de supervisão. Não um analista júnior, não um estagiário, não alguém de nível operacional, mas o chefe e o vice do departamento responsável por fiscalizar bancos no país inteiro. Gabriel Galípolo afastou os 2 servidores. O ministro André Mendonça impôs as medidas cautelares e a investigação da Polícia Federal segue seu curso com o celular de Vorcaro sendo vasculhado em detalhes. Mas o dano à imagem do órgão já está feito. E esse tipo de dano não se conserta com nota oficial bem redigida, não se resolve com entrevista coletiva de tom grave, não desaparece com mudança de procedimento interno anunciada em comunicado. Quando o Brasil inteiro descobre que os chefes do Departamento de Supervisão Bancária estavam num grupo de WhatsApp particular com o dono do banco fiscalizado, a pergunta que qualquer cidadão com 2 neurônios ativos vai formular é inevitável e absolutamente legítima. Eram só esses 2? Esse era o único banco com esse tipo de canal aberto dentro do departamento? Essa era a única gestão em que algo assim acontecia? E essa pergunta, gente, até o momento em que eu gravo isso aqui, ninguém respondeu com a clareza que o Brasil inteiro merecia ter recebido já. Vorcaro, enquanto tudo isso vem à tona camada por camada, continua preso e continua tentando fechar algum acordo de colaboração premiada com a justiça. Já tentou mais de uma vez, ainda não conseguiu chegar a nenhum entendimento. E olha que do ponto de vista estritamente estratégico, ele teria informações que poderiam interessar muito a investigadores, porque quem consegue colocar o chefe e o vice do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central num grupo privado com troca de documentos e orientações táticas ao longo de meses, provavelmente sabe de outras histórias, outros arranjos, outros favorecimentos que ainda não foram contados publicamente e que dormem em algum lugar que ainda não foi vasculhado. O problema real é que colaboração premiada exige oferecer algo que os investigadores genuinamente ainda não têm, e quanto mais as mensagens vão aparecendo nas apurações, quanto mais o celular vai sendo vasculhado em profundidade, menos cartas Vorcaro tem na mão para negociar qualquer coisa que valha um acordo vantajoso o suficiente. O tempo corre contra ele de um jeito que parece quase poético, né, gente? Ele apostou numa rede, a rede não segurou. O registro ficou no bolso dele, e agora ele tenta negociar com as peças que sobraram depois que o próprio celular entregou o jogo inteiro. Deixa sua inscrição aqui, gente, porque essa apuração continua, e aqui nesse espaço a gente acompanha cada desdobramento de perto, sem deixar escapar nada que importe. E tem uma dimensão dessa história que vai muito além do escândalo imediato, além dos nomes e dos cargos e das mensagens específicas do grupo, e que merece ser dita em voz alta sem pressa, porque ela toca em algo que afeta literalmente todo mundo que tem qualquer coisa em qualquer banco nesse país. O Banco Central existe para garantir a estabilidade do sistema financeiro brasileiro. Quando uma pessoa vai ao banco, quando uma pessoa aplica o dinheiro que juntou ao longo de anos de trabalho, quando uma família decide onde vai manter as economias da vida inteira, existe uma suposição básica e fundamental de que há um regulador independente, competente e íntegro, olhando para o sistema como um todo, sem favorecimentos, sem canais paralelos, sem grupos privados de alinhamento com os regulados. Essa suposição é o que permite que o sistema funcione com alguma credibilidade. Quando o departamento responsável por parte dessa regulação é comprometido da forma que esse caso descreve, o que se quebra não é só a carreira de 2 servidores públicos que fizeram escolhas ruins. É um pedaço da confiança que sustenta o funcionamento de tudo aquilo. E a pergunta moral incômoda que esse caso coloca na mesa, a que a gente não deveria fingir que não existe só porque é desconfortável demais, é a seguinte: que tipo de ambiente, que histórico de convivência entre regulador e regulado, que trajetória de contatos não confrontados e de favores não denunciados produz um banqueiro confiante o suficiente para criar um grupo assim, guardar tudo no próprio celular e genuinamente acreditar que haveria proteção suficiente do outro lado para que aquilo nunca chegasse à luz? Um bafo, gente. Um bafão de proporção que diz muito mais sobre como esse sistema funciona do que qualquer nota técnica ou relatório de auditoria já disse.
Daniel Vorcaro apostou tudo numa rede que ele mesmo construiu tijolo por tijolo, favor por favor, mensagem por mensagem, ao longo de anos de cultivo de contatos dentro de uma das instituições mais protegidas do país. E a rede virou prova contra ele. As mensagens estavam no celular. O celular estava com a Polícia Federal. Os 2 homens que ele pagou para proteger assinaram os papéis que o mandaram preso. E se você quiser que a gente continue destrinchando esse e outros escândalos de peso toda semana aqui nesse espaço, se inscreve agora e manda pra gente nas redes qual bafo você quer ver no próximo episódio, porque material não falta, amiga. Pode ter certeza absoluta disso. Arrogância não tem upgrade, só recibo.